princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro, aprovado no fogo, para que te enriqueça, e vestimentas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao vencedor lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos, podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Toda verbalização da palavra de Deus, o propósito é religar a criatura ao Criador. Toda mensagem de Deus tem a finalidade de religar a criatura ao Criador. Quando eu digo que o propósito de Deus é religar a criatura ao Criador, eu quero que você entenda que Deus, o Senhor, ele perdeu o contato com o homem quando o homem desobedeceu às suas orientações primárias. Quais são as orientações primárias de Deus e que o homem desobedeceu, fazendo com que o homem perdesse assim a acessibilidade ao trono, ao Deus de Israel? A Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus então começou a chamar à existência tudo quanto existe, e tudo que Deus ordenou e predeterminou veio a existir segundo a sua verbalização. Depois que Deus fez todas as coisas, a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus então pega no barro, na matéria, e constrói o boneco Adão. Quando Deus constrói Adão, ele assopra em suas narinas, dando-lhe o fôlego de vida, a alma vivente. E a Bíblia diz que Deus introduz Adão dentro do jardim, no Éden, e dá para Adão a oportunidade de participar do grande projeto da criação. Qual é a participação de Adão no projeto da criação? Deus mandou Adão dar nome para tudo que existe, e Adão foi dando nome, e Deus foi registrando em cartório da eternidade e confirmando os nomes que Adão dava. Depois que Adão nomeou tudo quanto existe, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, viu que não era bom que o homem ficasse só. Deus então adormeceu Adão, e a palavra de Deus diz que Deus tirou da costela de Adão e fez Eva. E quando Deus desperta Adão, Eva está do seu lado, e a Bíblia diz que Deus, o Senhor, dá para Adão e Eva a oportunidade de habitarem dentro do jardim do Éden. Oportunidade essa de habitar no Éden e governar todas as coisas, gozar do privilégio de ter a face de Deus na viração de cada dia, de comungar com o Senhor sem ter que oferecer sacrifício, sem ter que fazer expiações, porque não havia pecado, não havia transgressão, não havia iniquidade. Por isso o Criador tinha livre acessibilidade à criatura, e a criatura tinha livre acessibilidade ao Criador. Quando Adão e Eva moravam no jardim do Éden, as plantas não apodreciam, os frutos não criavam fungo, as águas não tinham poluente. Eu queria que você imaginasse comigo o equilíbrio do jardim do Éden. Eu queria que você imaginasse comigo o equilíbrio do jardim do Éden, o tamanho da fruta, o tamanho do abacaxi, o tamanho da melancia, a polpa da maçã, a polpa da manga, a consistência da pera. Eu queria que você imaginasse comigo as águas do Éden, águas cristalinas, águas limpas, águas puras, não tinha poluente, as nuvens, a grama verde, não existia cardo nem espinho, total equilíbrio dentro do jardim. Mais que esse equilíbrio, eu queria que você imaginasse comigo a formosura de Adão, a postura de Adão. Adão de uma forma eretra, equilibrada, Eva com a boa aparência, Adão com a boa aparência. Eu queria que você imaginasse comigo os cabelos de Eva, a queratina do cabelo, a face de Eva. Eu queria que você imaginasse comigo a postura de Adão. Quando eu falo de Adão, quando eu falo de Eva, a minha mente vai um pouco mais longe, porque Adão e Eva são frutos que não têm característica cromossômica e biológica. Eva não vem de um
cruzamento genético. Adão não vem de um cruzamento genético. Eles não possuem azinho, azão, bezim, bezão. Eles são criados por Deus, gerados pela mão de Deus. Eva é uma mulher que não foi gerada na placenta, não teve que engatinhar, não teve que trocar os dentes. Eva não teve que aprender a andar porque já nasceu na estatura correta. Adão não teve que aprender a falar porque já nasceu falando. Deus colocou as palavras na boca de Adão. Adão e Eva são os sinetes da perfeição, habitando dentro do jardim com plena comunhão. Mas mais que a formosura de Eva, que a beleza de Adão, o que me chama a atenção é que na viração de cada dia, Narciso, Deus pairava sobre o jardim e o Criador falava com a criatura, e a criatura ouvia o Criador. Quando a criatura aproximava da viração de cada dia, o Criador ia lá ver a criatura, e o prazer do Criador era falar com a criatura. Comunhão, intimidade, santidade, liberdade de Deus para com Adão e liberdade de Adão para com Deus. Só que o tempo foi passando em aquele lugar de estabilidade. Aquele lugar de estabilidade, aquele lugar de conforto, aquele lugar de paz. A Eva vai acostumar com aquele lugar. A pior coisa que tem é quando nós acostumamos com o ambiente, quando nós acostumamos com o local. A pior coisa que tem é quando se torna normal vir ao templo, normal orar, normal ler a Bíblia. A pior coisa que tem é quando as coisas se tornam comum demais, deixa de ser adorador e começa a ser alguém que está já afiado, acostumado a estar dentro do templo. E Eva entrou na rotina, entrou na mesmice. E um belo dia Eva estava desocupada no jardim e ela deu ouvido para o conselho da serpente, e a serpente orientou Eva pedagogicamente para que Eva comesse do fruto que estava no meio do jardim, que Deus havia dito que não era nem para olhar e nem para comer. E Eva, persuadida, convencida pelas palavras da serpente, Eva então vai tomar do fruto, vai comer do fruto. E quando Eva come do fruto, ela perde a inocência. Adão aproxima, Eva oferece, Adão também come. A inocência vai embora. E a Bíblia diz que eles descobriram que estavam nus. A primeira coisa que Eva perdeu foi a inocência. A primeira coisa que Adão perdeu foi a inocência. Quando a inocência vai embora, aí vai embora a santidade. Quando a pureza da mente vai embora, aí já não tem mais acessibilidade ao céu, porque nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo não é a mente pornográfica, não é uma mente imoral, não é uma mente cheia de imundícia. A mente de Cristo é uma mente santa. E se nós temos a mente de Cristo, o que ocupa o nosso pensamento não é aquilo que o mundo oferece. O que ocupa o nosso pensamento é aquilo que Deus predetermina. O nosso pensamento é ocupado por aquilo que vem do céu. A mente de Eva perdeu a inocência. A mente de Adão perdeu a inocência. Quando eles perdem a inocência na viração do dia, a Bíblia diz que Deus vai chegar no jardim. Quando Deus chega no jardim, Adão e Eva estão escondidos. Eles se esconderam porque sabiam que tinham perdido a inocência. Ele comeu do fruto, Eva comeu, e eles perderam a comunhão. E por que perderam a comunhão? Porque perderam a inocência. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor vai passar no jardim. Quando Deus chega no jardim, Adão e Eva estão escondidos, porque uma coisa que o pecado faz é afastar o homem da presença de Deus. O pecado faz o homem ficar com vergonha. O pecado tira do homem a autoridade, tira do homem o brilho, tira do homem a ousadia. Adão e Eva agora estão sem ousadia dentro do jardim. Deus chama Adão e diz: Adão, quem te fez saber que estava nu? E Adão vai dizer: a mulher que me deu do fruto para comer, e eu comi. Deus chama Eva e diz: Eva, o que fizeste? Eva diz: a serpente me enganou, eu comi. Deus coloca Adão, Eva e a serpente em pé, e a Bíblia diz que Deus dá uma ordem, e Deus vai dizer da seguinte maneira: Adão, porque tu ouviste a voz da mulher e comeste do fruto, por tua causa a terra produzirá cardos e espinho. Deus vai dizer para Eva da seguinte maneira: porque deste ouvido a serpente, aumentarei tua conceição a dor de parto, o teu desejo será por teu marido e ele te governará. Deus dirá para a serpente: porque fizeste isso, enganaste a mulher, tu arrastarás e comerás pó para sempre. E Deus então vai expulsar Adão e Eva e a serpente do jardim. Deus vai expulsar Adão e Eva e a serpente do jardim. Eu entendo aqui que Deus decide tirar Adão e Eva e a serpente do jardim, porque Deus não vai dar guarita para quem é desobediente. Deus não vai dar casa para quem não é submisso. Deus não vai dar proteção para quem não sujeita a sua voz. Deus não vai dar cobertura para quem não anda
sua presença. O que você quer dizer? Eu quero dizer que Deus é acolhedor. Acolhedor de quem? Quem obedece à voz dele, ó glória. Eu quero dizer que Deus é provedor. Provedor de quem? De quem anda na presença dele, ó glória. Eu quero dizer que Deus é supridor. Supridor de quem? De quem obedece à voz dele e anda na presença dele. O que você quer dizer? Você quer dizer então que nem todo mundo é filho de Deus? É isso. Então você pegou a senha, se você entendeu isso, porque nem todo mundo é filho de Deus. Então toda a humanidade não é filho de Deus? Não. Deus não tem filho no baile funk, Deus não tem filho no carnaval, Deus não tem filho na boate, Deus não tem filho na jogatina, Deus não tem filho na casa de prostíbulo. O que você quer dizer? Então quem são aqueles que estão no carnaval? Quem são aqueles que estão no baile funk? Quem são aqueles que estão no prostíbulo? Se não são filhos de Deus, o que eles são? Eles são criaturas de Deus. Eles foram criados por Deus, mas rebelaram contra ele. E quem é filho de Deus? Filho de Deus é quem come do pão, quem bebe do cálice e quem anda na presença dele. E nós precisamos dizer essa verdade. Essa verdade está sendo maquiada. Essa verdade está sendo maquiada, está sendo escondida. Alguém está dizendo que maçom é filho de Deus, alguém dizendo que macumbeiro é filho de Deus, alguém dizendo que espírita, livre pensador é filho de Deus. Só que eu vim como profeta para essa geração para dizer que eles não são filhos de Deus. Eles podem ser simpatizante teu, simpatizante do teu amigo, da tua amiga, mas filhos de Deus não é, porque filho de Deus é aquele que obedece à voz de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se declara amigo do mundo se institui inimigo de Deus, é inimigo de Deus e não amigo